Muito bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você ouvirá esse vídeo, convidando você a escutar uma mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra em Lucas, no livro de Lucas, tá? Na Bíblia, capítulo 17, versos 11 ao 19, amém? Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam ao longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, ele disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e derrubou-se aos seus pés, sobre seu rosto, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Aleluia, glórias a Deus. Jesus escolhe uma rota que a maioria dos judeus evitavam. Jesus não precisava passar por Samaria. E ele passa exatamente no meio de Samaria e da Galiléia também. Eram cidades desprezadas. Samaria era muito desprezada pelos judeus. Amém? Eles consideravam Samaria uma parte de Israel que já não eram tão puros, né? Se misturaram, casaram-se com outros povos. E havia então uma disputa ali teológica. E a Galiléia eles chamavam de Galiléia dos gentios, né? Dos pecadores. Mas Jesus, ele vai justamente ao encontro dos pecadores. Porque Cristo Jesus, ele não veio ao mundo para aquelas pessoas que estão bem, que fazem a vontade de Deus. Jesus quer resgatar justamente quem está na lama, no poço, no pecado. E ele, então, depois que ele entra numa certa aldeia, 10 leprosos vêm para o seu encontro. Com certeza, essa aldeia era destinada justamente aos leprosos. Então Jesus não foi ali por acaso. Jesus foi para curar. Se houvesse ali quem tivesse fé. Porque quem tinha essa doença naquela época, chamada de lepra, hoje tem outro nome até, também conhecida como hanseníase, era isolado. Era tido como amaldiçoado essa pessoa. Espiritualmente falando, a lepra é considerada tipo um pecado naquele tempo. No tempo antigo de Israel. Amém? E por ser uma doença contagiosa, esses mesmos leprosos, quando eles vão até o encontro ao mestre, eles param de longe. Muitas vezes a gente pode se comparar com esses leprosos, não é verdade? Quando a gente está cheio de pecado. Muitas vezes nós não temos coragem de chegar perto de Deus, de chegar perto de Jesus. Amém? Mas nós não podemos nos esconder de Deus. Adão tentou se esconder de Deus lá no paraíso, lá no Éden. Depois que ele desobedece a Deus e come do fruto da árvore, ele se esconde da mata. Mas como nós podemos nos esconder de Deus, não é verdade? E então Jesus dá a ordem
Vá até o sacerdote. Se apresente lá no sacerdote. O milagre não tinha sido feito ainda. Então eles obedecem. Na obediência vem a recompensa, vem a bênção. Então esses homens, eles são abençoados com um grande milagre. E por que Jesus falou assim, vai até o sacerdote? Porque só o sacerdote é que podia tanto atestar a doença, né, a lepra, também a sua cura. Amém? Era como se fosse um atestado médico, hoje em dia. Embora o sacerdote não fosse médico, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Mas primeiro, eles tinham que passar pelo sacerdote, para que os sacerdotes o liberassem. Mas antes mesmo dessa apresentação, o milagre acontece. Só que um deles cai em si. Ele consegue ver que sua doença terrível, amaldiçoada, aquele homem devia estar sofrendo já há algum tempo, a Bíblia não fala, estou conjecturando. Então ele se vê livre daquela doença maldita, terrível, que o consumia. Então a alegria, a gratidão, que se transforma até mesmo num amor, ele corre. Ele não se prende às leis tradicionais. Ele vai lá agradecer ao Mestre. Ele reconhece em Jesus, porque com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, os milagres que Jesus vinha operando. E aquele homem tem a visão, ali está o Filho de Deus. Então ele se ajoelha, ele se dobra, ele chora de alegria e agradece ao Mestre. E Jesus pergunta, né? Não foram 10, só voltou um para agradecer? E fala assim, vai, né? Levanta, tua fé te salvou. Nota-se que nem mesmo ele repete aquela ordem que ele havia dado para ele, né? De se apresentar ao sacerdote. Jesus declara que a fé daquele homem o havia salvo. Não só da lepra, mas também da sua morte espiritual. Glórias a Deus. Você que está me ouvindo, seu problema pode ser outro. Seu problema também pode ser grave. Seu problema para o homem pode ser impossível, não sei, mas Deus sabe, você sabe o que você está passando. Que você tem clamado a Deus. E você tem clamado e você tem chorado. Eu quero dizer para você não desistir. Não desista. Mantenha a sua fé. Porque independente das circunstâncias, a tua fé vai te salvar. A tua fé no Rei Jesus vai te salvar. E se você ainda não se encontrou com Jesus, daí mesmo, onde você estiver, eu não sei qual país, qual região, qual a tua situação, mas você pode clamar daí onde você estiver e conversar com Deus, em nome de Jesus, que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida, amém? Não te detenhas, não deixe que o inimigo enfraqueça a sua fé. Se você está desviado da igreja, volta para Jesus. Volta ainda hoje, volta agora. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para você essa noite, ou esse dia, ou essa madrugada. Que Deus possa dar o conforto para você, para o seu coração, que Ele possa estar curando qualquer enfermidade, qualquer maldição, qualquer bruxaria, qualquer feitiçaria que tenha lançado contra ti. Se você está sem paz, se você está sem sossego, se lance aos pés do Mestre
pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém conhece Deus senão por Ele. Amém? Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado se você ficou até o final. E que você possa sempre estar aqui no canal, puder se inscrever, eu te agradeço. Que Deus abençoe você.